O cheiro de óleo quente e sal entrou pelas minhas narinas no mesmo instante em que senti o estômago revirar. Não foi enjoo, foi vergonha. A menina me encarava com os olhos arregalados, segurando a bacia de camarões como quem segura a própria sobrevivência. Eu tinha acabado de pensar em dizer algo sobre a aparência dela. Algo pequeno, educado, desses que a gente usa para se sentir melhor do que o outro. E foi exatamente nesse segundo que eu vi os brincos. Meu coração falhou um compasso. Não no sentido poético, falhou de verdade. As pernas ficaram moles, a boca seca, e a praia, tão cheia de vida, virou um túnel estreito, abafado. Eu conhecia aqueles brincos. Conhecia o desenho simples, o fecho já um pouco gasto, a pedrinha azul que eu mesmo escolhi numa vitrine qualquer, achando que estava dando pouco quando, na verdade, estava entregando tudo. Se você já passou por algo assim, comenta aí. Às vezes a vida encontra a gente quando a gente menos espera. A menina desviou o olhar, como se tivesse feito algo errado. Vai comprar, moço? Perguntou com a voz fina, cansada demais para a idade que tinha. 10 anos. 10 anos carregando peso, sol, responsabilidade. Eu demorei a responder. Estava ocupado demais tentando entender como um pedaço do meu passado tinha atravessado uma década inteira para aparecer ali, pendurado nas orelhas de uma criança pobre, nas praias do Ceará. Quanto é? Consegui dizer. Qualquer coisa servia para ganhar tempo. Ela falou o preço, baixo demais para a dignidade que merecia. Entreguei uma nota alta e disse para ficar com o troco. Ela agradeceu com um sorriso rápido, desses que aparecem e somem porque a vida não deixa durar. Meu nome é Emanuel, 30 anos, empresário, milionário, segundo dizem bem-sucedido, cercado de amigos barulhentos, festas vazias e mulheres que sabem meu nome, mas não conhecem minha história. Sempre achei que tinha resolvido o passado colocando ele em silêncio. Descobri ali que silêncio nenhum apaga o que foi deixado para trás. Moço, a menina chamou de novo. O senhor tá bem? Assenti com a cabeça, mentindo como aprendi a fazer cedo. Por dentro, a pergunta era outra. Quem colocou aqueles brincos nela? E por quê? Eu tentei puxar conversa, fingindo naturalidade. Perguntei o nome dela. Disse, um nome simples, bonito, desses que a gente escuta e não esquece. Perguntei da mãe. Ela respondeu sem rodeios. Estava doente. Perguntei do pai. Um encolher de ombros que dizia mais do que qualquer palavra. A cada resposta, algo em mim se apertava, como se uma mão invisível estivesse me lembrando de contas antigas. Enquanto ela falava, eu observava os brincos balançando de leve com o vento. Lembrei do dia em que entreguei aquele par para Michele. Lembrei do sorriso dela, do jeito como fingiu não se importar, mas correu para o banheiro assim que ficou sozinha. Lembrei de como prometi que aquilo era só o começo. E lembrei, com um peso que quase me fez sentar na areia, de como não cumpri. A menina terminou de vender os camarões e começou a se afastar. Meu impulso foi ir embora também, entrar no carro, ligar o ar-condicionado, deixar a praia e aquele incômodo para trás. Eu já tinha feito isso antes. Funcionou por um tempo. Mas ali, com o sol queimando a pele e a culpa queimando mais fundo, eu soube que ir embora teria um preço alto demais. Espera, eu disse, talvez mais para mim do que para ela. Esses brincos são bonitos. Ela levou a mão à orelha, orgulhosa. Foi presente da minha mãe. Disse que eram especiais. A palavra especiais me atravessou como um prego. Michele também usava essa palavra quando queria dar valor ao pouco que tinha. Especial era o jeito dela de rir quando faltava dinheiro. Especial era a coragem que eu não tive quando precisei escolher. A menina se despediu e foi embora correndo, desviando dos turistas, desaparecendo entre barracas coloridas e guarda-sóis. Fiquei ali parado, segurando a sacola de camarões que eu nem sabia se ia comer. O barulho do mar voltou aos poucos, como se o mundo estivesse retomando o volume depois de um choque. Eu sabia duas coisas com uma clareza assustadora. A primeira, aqueles brincos não tinham chegado ali por acaso. A segunda, se eu ignorasse isso, estaria escolhendo mais uma vez o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil sempre me custou caro. Caminhei até o carro com passos lentos, sentindo que algo tinha sido acionado dentro de mim. Um fio antigo, esquecido,
que agora puxava tudo junto: lembranças, erros, responsabilidades. Antes de ligar o motor, fiquei alguns minutos em silêncio, olhando para o mar pelo retrovisor. Se aquela menina carregava um pedaço da minha história, eu precisava descobrir qual era o resto, mesmo que doesse, mesmo que mudasse tudo. E você, no meu lugar, teria ido embora. Ou teria voltado atrás. Dirigi sem pressa, mas com a cabeça em disparada. O volante estava firme nas mãos, o carro obediente, a cidade passando do lado de fora como sempre passou. Por dentro, nada estava no lugar. A sacola de camarões no banco do passageiro exalava um cheiro forte, quase agressivo, misturado ao sal que ainda grudava na minha pele. Pensei em jogar aquilo fora no primeiro sinal. Não joguei. Alguma coisa em mim dizia que eu precisava levar tudo comigo, até o incômodo. Em casa, o silêncio me recebeu como um velho conhecido. Um apartamento grande demais para um homem só. Cozinha impecável, geladeira cheia, nenhuma vontade de comer. Abri uma cerveja, bebi 2 goles e deixei na pia. A imagem da menina não saía da minha cabeça. O jeito como ela segurava a bacia. A naturalidade com que falou da mãe doente. A forma quase respeitosa com que aceitou o dinheiro, como se soubesse que cada moeda tinha peso. Peguei o celular e rolei contatos antigos sem saber exatamente o que procurava. Nomes que não falavam mais comigo, mensagens arquivadas, fotos que doíam de um jeito diferente agora. Parei quando vi o nome de Dona Lúcia, mãe da Michele. Eu não falava com ela desde o dia em que fui embora sem olhar para trás. Respirei fundo. Não liguei. Ainda não. Naquela noite dormi mal. Sonhei com a praia, mas sem turistas. Só eu e a menina, caminhando na areia molhada, enquanto os brincos iam ficando cada vez mais pesados, puxando as orelhas dela para baixo. Acordei suando, com o coração acelerado, como se tivesse corrido uma maratona no escuro. No dia seguinte, voltei à praia mais cedo do que o habitual. Não levei o carro de luxo. Peguei um mais discreto, como se isso pudesse me esconder de mim mesmo. Estacionei longe, caminhei observando as barracas sendo montadas, os vendedores chegando, cada um carregando sua história em caixas de isopor e sacolas gastas. Aquele mundo sempre esteve ali. Eu é que nunca tinha parado para olhar. Procurei a menina com os olhos, disfarçando a ansiedade. Nada. Dei uma volta, sentei num banco de madeira, fingi mexer no celular. O sol já começava a esquentar quando a vi surgindo de longe, acompanhada de uma mulher magra, de passos lentos, apoiada num carrinho improvisado. Era a mãe. Não precisei de apresentação. O cansaço estampado no rosto dizia tudo. A menina me reconheceu, hesitou. Olhou para a mãe, depois veio até mim. "Bom dia, moço." "Bom dia", respondi, tentando soar normal. "Tudo bem?" Ela assentiu, mas os olhos entregavam uma vigilância precoce. Criança que aprendeu cedo a não confiar. "Essa é minha mãe", disse, apontando para a mulher que se aproximava devagar. "Prazer", falei, estendendo a mão. "Emanuel." Ela apertou com cuidado. A mão era quente, áspera, firme apesar da fragilidade. "Maria", respondeu. A menina falou do Senhor. Senti um aperto no peito. Não sabia se aquilo era bom ou ruim. Conversamos pouco no começo. Perguntei dos camarões, comprei mais uma porção, ajudei a colocar o dinheiro numa bolsinha surrada. Maria agradeceu com um sorriso tímido, desses que não pedem nada, mas aceitam ajuda quando ela vem sem humilhação. Enquanto falávamos, observei os brincos de novo. Brilhavam pouco sob o sol, mas eram impossíveis de ignorar. Criei coragem. "Posso perguntar uma coisa?" disse, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno instável. "Pode", respondeu Maria, desconfiada. "Esses brincos são antigos?" Ela tocou a própria orelha, como se só então lembrasse do adorno da filha. "São, sim. Ganhei faz muitos anos. Guardei. Um dia achei melhor passar para ela. Coisa boa não se vende." Engoli em seco. Coisa boa não se vende. Michele dizia exatamente isso quando se recusava a trocar sentimentos por promessas vazias. "Foram um presente importante?" Insisti, tentando parecer apenas curioso. Maria me olhou por alguns segundos, avaliando. "Foram", respondeu. "Vieram de alguém que marcou minha vida." Depois, a vida tomou outro rumo. Não perguntei mais. Não precisava. Aquela frase abriu um corredor inteiro de possibilidades dentro de mim.
Fiquei ali mais tempo do que planejava, ajudando a carregar caixas, conversando sobre o calor, sobre o movimento fraco. Em nenhum momento falei de dinheiro além do necessário. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti superior. Me senti presente. Quando me despedi, Maria agradeceu de novo. A menina sorriu, mais solta. "O senhor volta amanhã?" perguntou, como quem pergunta se o mundo continua. "Volto", respondi, antes mesmo de pensar. E voltei mesmo. Nos dias seguintes, criei uma rotina silenciosa. Aparecia cedo, comprava camarões, ajudava no que dava, ouvia mais do que falava. Descobri que Maria fazia tratamento pelo posto de saúde, que os remédios nem sempre chegavam, que a menina faltava à escola quando as vendas iam mal. Cada detalhe se encaixava como peças de um quebra-cabeça que eu temia montar por completo. Em casa, à noite, eu pesquisava. Não nomes, histórias. Gente que desaparece, recomeça, se vira como pode. Pensei em Michele mais vezes do que nos últimos 10 anos juntos. Não a imagem idealizada, mas a mulher real, orgulhosa, ferida, capaz de ir embora para não implorar. No quinto dia, Maria me chamou de lado. "O senhor não é daqui, né?" "Não", respondi. "Dá para ver. Mas também dá para ver que o senhor não está aqui só por camarão." Sorri sem graça. Ela continuou. "Tem coisa que a gente sente, e tem coisa que a gente ainda não está pronta para contar." Assenti, porque naquele momento eu também não sabia se estava pronto para ouvir. Voltei para o carro com a sensação clara de que tinha ultrapassado um limite invisível. Já não era só curiosidade, era envolvimento, e envolvimento sempre cobra um preço. Antes de ir embora, olhei mais uma vez para a menina brincando na areia, os brincos balançando, livres, como se nunca tivessem pesado em ninguém. Pela primeira vez, pensei na possibilidade que eu vinha evitando desde o primeiro dia. E essa possibilidade mudou o jeito como o chão pareceu firme sob meus pés. Eu tentei empurrar a ideia para o fundo da mente, como quem empurra uma gaveta que não fecha. Só que quanto mais eu forçava, mais ela voltava, rangendo por dentro. E foi assim que naquela noite eu perdi a briga para o passado. Tem lembrança que chega devagar, como brisa. A minha veio como um caminhão. Michele apareceu na minha cabeça do jeito mais vivo possível. O cabelo preso de qualquer jeito, a pele morena iluminada pelo sol, o olhar teimoso de quem não aceitava migalha. Ela tinha um jeito de caminhar como se o mundo estivesse errado, e ela, não. Eu amava aquilo e odiava ao mesmo tempo, porque eu sempre gostei de controlar as coisas. E Michele era incontrolável. Eu conheci ela quando eu tinha 20 anos, num lugar simples, desses que a gente entra para resolver uma coisa e sai mudado. Eu fazia estágio numa empresa pequena, ganhando pouco, achando que já sabia tudo. Ela trabalhava perto dali, numa loja de roupa, e parecia sempre com pressa, mas não por ansiedade, era por responsabilidade. A mãe dela tinha problemas, a vida a apertava, e mesmo assim, Michele sorria. O primeiro dia que a gente conversou direito, eu falei de planos. Eu era bom nisso. Eu falava bonito. Eu prometia futuro com uma facilidade que hoje me dá vergonha. Ela me ouviu, riu e disse: "Emanuel, eu não preciso de futuro bonito. Eu preciso de presente honesto." Aquilo me desmontou de um jeito que eu não sabia explicar. Eu, que queria impressionar, fui colocado no meu lugar com uma frase. E, curiosamente, eu gostei. Porque ela não estava pedindo nada. Ela só estava exigindo verdade. Nosso namoro começou na simplicidade. Ônibus lotado, pastel na feira, cinema barato, conversa no banco da praça. Ela tinha fome de vida, eu tinha fome de vencer. A gente se completava e se batia. Eu era vaidoso, eu queria crescer rápido, subir, aparecer. E Michele queria paz, queria segurança, queria alguém que não fugisse quando a vida apertasse. Os brincos, eu me lembro como se fosse agora. Eu vi numa vitrine pequena, numa galeria apertada. Não eram caros. Mas tinham uma pedrinha azul que me lembrou os olhos dela quando ela ficava emocionada, tentando esconder. Comprei achando que estava fazendo um gesto grande. Entreguei para ela num domingo, no final da tarde, perto da casa dela. É simples, eu sei. Eu disse, já pedindo desculpa sem precisar. Ela abriu a caixinha devagar, como se tivesse medo de gostar. Quando viu, ficou em silêncio.
depois colocou na orelha na hora, ali mesmo, no meio da rua, e disse: "Eu vou guardar isso como se guardasse uma promessa." A palavra promessa devia ter me feito tremer. Mas eu era jovem, arrogante, e achava que promessa era só uma frase bonita. Foi nessa época que minha vida começou a virar. Eu consegui uma oportunidade boa. Um chefe me escolheu para um projeto maior. Eu passei a andar com gente que falava alto, com gente que tinha carro, com gente que ria da pobreza como se fosse uma falha de caráter. E eu, querendo pertencer, fui ficando parecido com eles. Michele percebeu antes de mim. Ela começou a reclamar das minhas ausências, do meu desprezo disfarçado, da minha pressa de crescer. "Você não está mais aqui quando está comigo", ela dizia. "Seu corpo vem, mas sua cabeça está lá, contando dinheiro que você nem tem ainda." Eu respondia com irritação, como se ela estivesse tentando me prender. Eu dizia que era fase, que era pelo nosso futuro, que era só mais um tempo. Só que esse tempo foi virando distância. Eu me lembro de uma discussão que nunca me saiu do peito. A gente estava na calçada, do lado de fora da casa dela, e ela me perguntou com a voz baixa: "Se eu precisar de você de verdade, você fica?" Eu ri. Ri como quem acha a pergunta dramática demais. "Claro que fico." "Que pergunta é essa, Michele?" Ela não discutiu, só me olhou. Um olhar que parecia um adeus antecipado. Pouco tempo depois, eu viajei por trabalho. Uma semana. Era para ser só uma semana. Naquela época, eu ainda não era milionário, mas eu já me comportava como se o mundo me devesse alguma coisa. A viagem me abriu portas, me fez conhecer pessoas, me deu o gosto de uma vida maior. E quando eu voltei, eu queria mais. Mais dinheiro, mais poder, mais status. E no meio disso, eu parei de olhar para Michele como eu olhava antes. Ela me procurou uma noite. Eu estava cansado, estressado e com a cabeça cheia de números. Ela entrou no meu apartamento pequeno, sentou no sofá e ficou em silêncio, segurando as mãos. "Eu preciso falar com você", disse. O jeito que ela falou me irritou, como se a vida dela fosse um atraso na minha. Eu respondi seco: "Fala logo, Michele." Ela me olhou como se eu tivesse batido nela. Respirou fundo. Eu tô grávida." Eu não senti alegria, não senti surpresa, eu senti medo. E o medo, em mim, sempre virou raiva. Eu levantei do sofá, comecei a andar pela sala, falando coisas que hoje eu não teria coragem de repetir sem abaixar a cabeça. Eu falei que não era hora. Falei que ela devia ter se cuidado. Falei que aquilo ia estragar tudo. Ela ficou sentada, imóvel, ouvindo. Quando eu terminei, ela levantou devagar, pegou a bolsa e, antes de sair, disse uma frase que eu nunca consegui esquecer. "Eu não tô te pedindo nada, Emanuel. Eu só tô te mostrando quem você é." Ela foi embora. Eu não corri atrás. No dia seguinte, mandei mensagem, arrependido, mas orgulhoso demais para assumir. Ela não respondeu. Liguei. Nada. Fui na casa dela. A mãe disse que ela tinha viajado. Para onde? Não sabia. Quando voltava? Não sabia. E eu aceitei aquilo como se fosse um inconveniente que a vida tinha resolvido por mim. Eu me convenci de que ela tinha me deixado. Eu contei essa versão para mim mesmo tantas vezes que virou verdade dentro da minha cabeça. Usei isso como desculpa para endurecer, para trabalhar mais, para ganhar mais, para calar o coração com barulho. E deu certo. Eu cresci, fiz dinheiro, conheci gente poderosa, abri empresa, virei notícia em jornal local, depois em portal maior. Virei o tipo de homem que é convidado para tudo. E, ao mesmo tempo, virei o tipo de homem que ninguém conhece de verdade. Só que agora, 10 anos depois, uma menina pobre na praia, vendendo camarões, me devolveu o passado em forma de brincos. E junto com os brincos, me devolveu uma pergunta que eu enterrei vivo. Michele estava grávida e sumiu. Levantei da cama no meio da madrugada com o coração martelando. Fui até a sala, abri a janela e deixei o vento bater no rosto. Lá embaixo, a cidade dormia. Eu não. Peguei o celular. Desta vez não rolei contatos. Eu digitei o nome dela na busca. Não apareceu nada. Nenhuma rede social ativa, nenhum rastro claro, nenhuma vida exibida em foto bonita.
como se ela tivesse sido apagada do mundo. A lembrança da mãe da menina dizendo coisa boa não se vende, voltou com força. Se aqueles brincos eram dela e se ela tinha passado para a filha, então Maria tinha conhecido Michele de perto. Talvez tivesse guardado algo, talvez soubesse de algo, talvez... Na manhã seguinte, eu fui para a praia antes do sol abrir direito. Eu estava decidido a falar com Maria. Não como milionário, não como cliente, mas como homem que precisa encarar a verdade. Só que quando cheguei, vi um tumulto perto da barraca delas. 2 mulheres discutiam alto. A menina chorava, agarrada na bacia de camarões, e Maria estava pálida, tremendo, como se faltasse chão. Aproximei o passo e ouvi uma frase atravessar o ar, cortante, como faca. Você não tem direito nenhum de usar isso. Isso era da Michele. Meu sangue gelou. Eu cheguei perto devagar, mas por dentro eu vinha correndo. Aquela frase, isso era da Michele, ficou rodando na minha cabeça como uma sirene. Eu senti o rosto esquentar, depois esfriar. A praia continuava bonita, gente rindo, criança brincando, vendedor oferecendo água de coco. E mesmo assim, parecia que só existia aquele pedaço de areia onde uma discussão pequena tinha virado um terremoto. A menina chorava, apertando a bacia contra o peito. Maria estava com a mão no braço dela, tentando acalmar, mas tremia de um jeito que eu não tinha notado antes. E a mulher que gritava não era uma estranha qualquer. Tinha o olhar de quem conhece segredos, tinha o tipo de raiva que não nasce do nada, raiva antiga. O que está acontecendo aqui? Eu perguntei, a voz saindo mais grave do que eu queria. As 3 olharam para mim ao mesmo tempo. A mulher que gritava me mediu de cima a baixo, como se meu corpo dissesse problema. Maria abaixou os olhos, como quem tem vergonha do escândalo. A menina no meio parecia uma folha ao vento. E quem é você? A mulher perguntou num tom áspero, desconfiado. Eu poderia ter respondido com cargo, com sobrenome, com dinheiro. Seria fácil. Mas eu não queria ser esse homem ali. Não naquele momento. Meu nome é Emanuel. Eu compro o camarão delas já faz uns dias. Só isso. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Só isso? Ninguém compra camarão aqui, só isso. Principalmente homem fino, com cara de quem nunca carregou um balde na vida. Aquilo me atingiu onde doía, porque era verdade. Eu nunca carreguei um balde, mas carregava outras coisas que ninguém via. Maria finalmente falou baixinho. Rosa, por favor, não na frente da menina. Então era Rosa. O nome saiu da boca de Maria como um pedido e uma ameaça ao mesmo tempo. Rosa não baixou o tom. Pelo contrário. Você acha que eu vou fingir? Rosa apontou para a orelha da criança. Você acha que eu não reconheço? Eu que vi esses brincos na Michele, eu que vi ela chorar com isso na mão. Minha garganta fechou. Eu dei um passo sem perceber. E Maria me olhou rápido, como se tivesse sentido alguma coisa fora do lugar em mim. Rosa continuou, agora falando para Maria, mas com a praia toda como plateia. Você sumiu por anos. Depois aparece com uma menina usando coisa que não é sua. Você acha que ninguém vai perguntar? Maria respirou fundo. O rosto dela estava branco, mas tinha algo firme ali, uma dignidade que não deixava ela se encolher. Rosa, eu não peguei nada de ninguém. Esses brincos, eu ganhei e eu guardei. Eu passei para minha filha. Só isso. Minha filha. Aquelas 2 palavras bateram no meu peito como punho. Eu ouvi, minha filha. E a minha cabeça fez contas, como sempre fez. Só que dessa vez não era conta de dinheiro. Era conta de tempo. 10 anos. A menina tinha mais ou menos 10 anos. Eu senti uma tontura leve. A areia pareceu solta sob meus pés. Eu quis sentar, mas fiquei de pé porque orgulho, mesmo quando a gente está quebrado, ainda tenta mandar. Rosa abriu a boca para retrucar, mas Maria ergueu a mão, pedindo paz. Você quer falar? Então fala comigo. Sem grito, sem humilhar a menina. Rosa olhou ao redor. Viu que algumas pessoas já paravam para observar. Ela fechou o rosto e fez um gesto curto. Vem. Maria olhou para a menina. Fica aqui, meu amor. Vende o que der. Eu já volto. A menina fungou. Limpou o rosto com as costas da mão. Os brincos balançaram.
Eu senti uma raiva que eu não sabia que tinha. Raiva do mundo por colocar uma criança naquela posição, tendo que ser forte por obrigação. Maria e Rosa caminharam para trás de uma barraca, onde o barulho da praia virava murmúrio. Eu fiquei parado por um segundo, indeciso. Eu não tinha sido chamado, mas eu também não era mais um espectador. A menina me olhou. Eu me aproximei dela, abaixei um pouco para ficar na altura dos olhos e falei baixo. Você tá bem? Ela fez que sim com a cabeça, mas a boca tremia. Ela vai brigar com minha mãe? Não vai. Eu falei com mais certeza do que eu tinha. Às vezes adulto fala alto porque não sabe falar direito. Ela me olhou como se estivesse tentando entender quem eu era. Depois perguntou, de um jeito simples, sem maldade. O senhor conhece a Michele? Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu demorei para responder. A menina não tirava os olhos de mim. Ali não tinha julgamento, tinha curiosidade. E uma coisa mais perigosa ainda, confiança. Conheci, eu disse finalmente. Faz muito tempo. Ela franziu a testa. Minha mãe fala dela às vezes, mas é baixinho quando acha que eu tô dormindo. Eu engoli em seco, sentindo o gosto amargo da minha própria história. E o que ela fala? Perguntei, mesmo sabendo que eu podia não aguentar a resposta. A menina deu de ombros. Que ela era bonita, que ela cantava, que ela tinha um jeito bom. Mas sofreu. Eu ouvi essa palavra como se fosse um veredito. E o pior é que eu não podia negar. Eu tinha sido parte do sofrimento dela. Do outro lado da barraca, eu ouvi a voz de Rosa, mais baixa agora, mas ainda carregada de veneno. Você vai me dizer na minha cara que não sabe onde ela está? Eu me aproximei um pouco, sem aparecer. Eu não queria ser visto. Eu só precisava ouvir. Maria respondeu com um tom contido. Eu sei de coisa que você não sabe, Rosa. E eu não vou falar com você gritando. Rosa soltou um suspiro pesado. Então fala com quem? Com o vento? Com o mar? Porque a Michele sumiu. Sumiu, Maria. E ninguém mais fala dela como se ela fosse gente. Eu senti uma pontada de vergonha, porque eu fui um dos que parou de falar dela para não lembrar. Maria ficou em silêncio alguns segundos. Quando ela falou, parecia que carregava pedra na garganta. Eu tentei proteger o que eu podia. Rosa apertou os olhos. Proteger o quê? Maria não respondeu de imediato. E naquele intervalo, eu ouvi o som de uma lata caindo, alguém rindo alto, um vendedor chamando o cliente. O mundo continuava indiferente. Ali atrás da barraca, eu percebi que existiam dois mundos, um que ri e outro que se cala para não quebrar. Rosa, Maria disse por fim, tem coisas que não se conta na frente de qualquer um. Rosa respondeu com desprezo. Qualquer um? E quem é qualquer um agora? Eu fui amiga dela, eu vi ela desmanchar, eu vi ela pedir ajuda. E sabe quem não apareceu? Ele. Não falaram meu nome, mas eu senti como se tivessem colocado uma placa na minha testa. Rosa continuou cuspindo palavras. Ele fez promessa e sumiu. Ela ficou com tudo sozinha. E depois ela foi embora. E ninguém sabe o que aconteceu. Minha respiração ficou curta. Eu não sabia se eu aguentava continuar ouvindo. Mas eu também não conseguia sair. Maria falou num tom mais duro. Não foi tão simples. Rosa riu, amarga. Sempre tem um não foi tão simples. A verdade é simples, Maria. Tem homem que faz e tem mulher que paga. Eu fechei os olhos por um segundo. Quando abri, vi a menina me olhando de novo. Ela não tinha ouvido nada do que eu tinha ouvido, ainda bem. E ainda assim, parecia sentir alguma coisa. O senhor tá com cara de triste, ela disse. Eu forcei um sorriso pequeno. É só o sol. Entrou no olho. Ela balançou a cabeça, como quem não acredita, mas respeita. Então me estendeu um camarão no palito com uma generosidade que eu não merecia. Toma, para melhorar. Eu aceitei e quase chorei ali mesmo, porque aquela era a primeira coisa honesta que eu recebia de alguém em muito tempo. Um gesto sem interesse, sem troca, sem sedução. Atrás da barraca, as vozes baixaram ainda mais. Eu ouvi Maria dizendo, você quer mesmo saber? Então para de olhar só para mim e começa a olhar para o que está na sua frente. Eu senti um arrepio, e como se o mundo obedecesse a essa frase,
Rosa saiu de trás da barraca com o rosto transformado. Ela vinha andando rápido. Passou por mim, mas parou, como se algo tivesse puxado os olhos dela. Ela encarou meu rosto por alguns segundos e eu vi a expressão dela mudar do desprezo para o estranhamento. Eu conheço você, ela disse devagar. Meu coração disparou. Eu pensei em negar. Pensei em inventar. Pensei em fugir. Tudo isso passou em um segundo. Não, eu disse tentando manter a voz firme. Acho que não. Rosa aproximou mais o rosto, como quem puxa uma lembrança antiga pela ponta. E então ela olhou para a menina. Olhou para os brincos. Olhou para mim de novo. Você é o Emanuel. Não foi pergunta, foi constatação. O ar sumiu do meu peito. A menina olhou de Rosa para mim, sem entender. Maria apareceu logo atrás, com os olhos cheios de pavor e de uma raiva silenciosa, como se eu tivesse invadido a vida dela. Rosa cruzou os braços. Você tem coragem de aparecer aqui depois de tudo? E fingir que é turista? Eu senti o corpo inteiro reagir. O instinto era sair correndo. Só que dessa vez eu não tinha mais onde me esconder. E o pior, eu não tinha certeza se queria me esconder. A menina segurou minha camisa de leve, como se pedisse proteção. O toque dela foi pequeno, mas foi suficiente para eu entender que não era mais só minha história em jogo. Quando Rosa disse meu nome, não foi como se ela tivesse me reconhecido. Foi como se tivesse me condenado. Você tem coragem de aparecer aqui depois de tudo? Ela repetiu, agora mais alto, atraindo olhares curiosos de quem passava. Eu senti o velho impulso subir pelo corpo, o de explicar rápido, confundir, sair por cima. Quantas vezes isso já tinha funcionado? Mas ali, diante daquela mulher, daquela criança segurando minha camisa e daquela história que eu mesmo tinha enterrado, nada disso parecia possível. Rosa, Maria tentou intervir. Não é aqui, não agora. Rosa virou o rosto para ela, com os olhos cheios de algo que não era só raiva. Era cansaço. Agora é o único momento que existe. Depois, todo mundo some. Ela estava certa. Eu fui um dos que sumiu. Você sabe quem ele é? Rosa perguntou para a menina, apontando para mim. A menina me olhou assustada. Eu me abaixei instintivamente, soltei devagar a mão dela da minha camisa e disse com a voz baixa. Não precisa responder nada. Tá tudo bem. Rosa soltou um riso curto. Olha só, agora ele se preocupa. Aquilo doeu mais do que xingamento, porque era verdade. Eu só estava me preocupando agora. Maria respirou fundo e tomou uma decisão. Eu vi no jeito que ela endireitou os ombros. Emanuel, ela disse, olhando direto nos meus olhos pela primeira vez. Se você ainda tem um pingo de respeito, vá embora daqui hoje. Depois a gente conversa, em outro lugar. Eu quis responder. Juro que quis. Mas percebi que qualquer palavra minha ali seria gasolina. Assenti com a cabeça. Eu volto, eu disse. Rosa riu, amarga. Volta mesmo. Você sempre volta quando já está tudo feito. Saí da praia com o corpo pesado, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma manhã. No carro, fiquei alguns minutos parado, olhando o movimento pelo para-brisa. Pessoas vivendo, vidas cruzando, e a minha, travada naquele ponto. Em casa, andei de um lado para o outro como bicho preso. Abri gavetas, fechei, sentei, levantei, até que fiz o que devia ter feito há muito tempo. Liguei para Dona Lúcia, ela atendeu no terceiro toque. A voz estava mais fraca, mais velha. Alô? Dona Lúcia, é o Emanuel. Houve um silêncio longo, tão longo que pensei que ela tinha desligado. Eu sei, ela respondeu por fim. Eu sempre soube que um dia você ia ligar. Aquelas palavras me tiraram o chão. A senhora sabe onde a Michelle está? Ela suspirou fundo. Emanuel, você ainda acha que essa é a pergunta certa? Fechei os olhos. Então me diga qual é. Me diga primeiro, ela disse. Se você está pronto para ouvir coisas que não vão te deixar dormir. Engoli em seco. Eu mereço. Dona Lúcia contou devagar. Não para me poupar, mas porque a história era pesada demais para ser despejada de uma vez. Michelle tinha saído da cidade pouco depois da nossa última conversa. Tinha passado um tempo na casa de uma prima, depois sumido de novo. Tentou trabalhar.
Tentou se virar. Tentou não depender de ninguém. Ela tinha medo de você. Dona Lúcia disse num tom que não acusava, mas também não defendia. Medo de te prender. Medo de ser descartada. Eu nunca... Comecei, mas parei. Porque eu tinha feito exatamente isso. De outro jeito, com outras palavras, mas tinha feito. Ela não queria dinheiro. Dona Lúcia continuou. Ela queria segurança, e quando percebeu que não teria, escolheu caminhar sozinha. E depois? Perguntei quase sem voz. Dona Lúcia demorou a responder. Depois, ela conheceu a Maria. Meu coração deu um salto. A Maria da praia? A mesma. Elas trabalharam juntas um tempo. Viraram amigas. Michele confiou nela. Mais do que confiou em muita gente. Eu senti o peso daquela frase. Michele confiou em Maria, não em mim. Dona Lúcia? Eu perguntei. A Michele teve uma filha? O silêncio do outro lado da linha foi diferente de todos os outros. Foi pesado. Definitivo. Você está perguntando isso agora, ela disse, porque já sabe a resposta. Eu me sentei no chão, encostado no sofá. O apartamento pareceu grande demais, vazio demais. Eu preciso falar com a Maria, eu disse. Preciso ouvir dela. E se ela não quiser falar? Dona Lúcia perguntou. Você vai respeitar? Essa pergunta ficou ecoando dentro de mim. Respeitar sempre foi meu problema. Eu vou tentar, respondi. Do jeito certo, nem que eu tenha que esperar. No dia seguinte voltei à praia mais cedo ainda. Não fui direto até elas. Fiquei observando de longe. A menina ajudava a mãe, concentrada, séria. Não tinha mais brincos nas orelhas. Aquilo me doeu de um jeito estranho, como se um fio tivesse sido cortado. Maria me viu antes que eu me aproximasse. Caminhou até mim com passos firmes. Você não devia ter voltado. Ela disse sem rodeio. Eu sei, mas eu precisava. Ela cruzou os braços. Você não precisa de nada. Quem precisou? Foi ela. Eu sei, respondi. E é por isso que eu tô aqui. Maria me encarou por alguns segundos longos. Depois falou. Se você quiser saber da verdade, não vai ser aqui. Nem rápido. Nem do jeito que você está acostumado. Eu aceito, eu disse. Qualquer condição. Ela respirou fundo. Olhou para a menina ao longe. Depois voltou o olhar para mim. Então vem amanhã, disse. Sem carro caro, sem pressa, sem promessas. Assenti. Enquanto me afastava, vi a menina sentar na areia, desenhando algo com um graveto. Um desenho torto, simples, uma casa. 3 pessoas de mãos dadas. Eu parei por um instante, sentindo o nó na garganta apertar. Se aquela criança era mesmo parte da minha história, o que eu estava prestes a descobrir podia me dar uma família, ou me tirar tudo que eu ainda achava que controlava. No dia combinado, eu acordei antes do despertador. Não por disciplina, por ansiedade mesmo. A cabeça parecia uma casa, com todas as janelas batendo ao mesmo tempo. Tomei banho demorado, como se a água pudesse lavar um tipo de sujeira que não aparece no espelho. Vesti uma roupa simples, peguei o carro discreto e dirigi até o bairro onde Maria morava, seguindo o endereço que ela me deu com relutância, como quem entrega uma chave, mas avisando que a porta pode não abrir. A rua era estreita, com casas geminadas, reboco descascado e cachorro dormindo na sombra. Não tinha luxo, tinha vida real. Estacionei e fiquei alguns segundos olhando minhas mãos no volante, tentando controlar o tremor. Eu já assinei contratos de milhões sem suar. Ali eu estava suando. Bati palmas no portão de ferro. Maria abriu. Não sorriu. Não foi grossa. Foi apenas cuidadosa. O tipo de cuidado que a gente aprende depois de se decepcionar mais vezes do que gostaria. Entra, ela disse sem cerimônia. A casa era pequena, mas limpa. Cheiro de café requentado, de roupa secando, de remédio. A menina estava sentada no chão, montando alguma coisa com tampinhas de garrafa, concentrada, como se o mundo pudesse ser organizado com paciência. Quando me viu, não correu, não sorriu, não se assustou. Só observou. Oi, eu falei baixo. Ela respondeu com um aceno sem largar as tampinhas. Aquilo me apertou. Eu queria que ela sorrisse, mas não tinha direito nenhum de querer coisa boa de alguém que eu nem tinha coragem de reconhecer. Maria me levou para a cozinha. Uma mesa simples, 2 cadeiras,
um ventilador fazendo barulho. Ela colocou uma caneca de café na minha frente e sentou do outro lado, com as mãos entrelaçadas, como se fosse fazer um depoimento. Vou falar porque você insistiu, ela começou. Mas você vai ouvir sem interromper. Assenti. Maria respirou fundo. Os olhos dela não brilhavam. Pareciam cansados, antigos. Eu conheci a Michele quando ela chegou aqui sem nada. Sem família por perto, sem amigo, sem você. A palavra você veio com peso. Ela apareceu num sábado, com uma mala pequena e o rosto inchado de chorar. Maria apertou os dedos um no outro. Pediu trabalho no lugar onde eu fazia faxina. A dona não quis. Disse que grávida dava problema. A Michele saiu humilhada, mas não pediu esmola. Perguntou se eu conhecia alguém que precisasse de ajuda. Grávida. Meu peito apertou. Eu sentia vontade de falar, de perguntar, de me defender, mas engoli. Era a minha hora de ficar pequeno e ouvir. Eu levei ela para minha casa. Maria continuou. Não por caridade, por reconhecer. Eu também já fui mulher sozinha, com medo, sem ter para onde ir. Eu passei a mão no rosto, tentando manter a compostura. A imagem da Michele grávida, andando por rua desconhecida, batendo em porta, ouvindo não, me deu um enjoo de verdade. Um homem não deveria aguentar isso. E eu aguentei. Eu aceitei. Eu virei as costas. Maria me olhou fixo. Ela falava de você, Emanuel, não como quem odeia. Ela falava como quem está tentando se convencer de que não foi enganada. Eu fechei os olhos. Um pensamento me atravessou. Eu me achava vítima porque ela sumiu. Mas era ela que estava se virando para não morrer de tristeza. Ela queria te contar tudo direito, Maria disse. Queria te ver, te olhar no olho, ouvir de você uma palavra de homem. Só que ela tentou, Emanuel. Ela tentou. Eu senti o estômago afundar. Tentou como? A pergunta escapou antes que eu conseguisse segurar. Maria levantou a mão, pedindo silêncio. Eu obedeci na mesma hora. Ela te procurou depois daquela noite, Maria disse. Não uma vez, várias. Ela ligou, mandou recado, apareceu perto do teu trabalho. E sabe o que ela viu? Eu fiquei imóvel. Ela viu você saindo com outra mulher, rindo, entrando num restaurante caro. Ela ficou do lado de fora, com a barriga começando a aparecer, esperando você sair. Quando você saiu, ela tentou te chamar, mas você passou direto. Minha boca ficou seca. Eu quis dizer que eu não vi, que eu não reparei, que podia ser coincidência, mas o coração sabia. Eu tinha virado esse tipo de homem, o tipo que passa direto. Maria continuou sem piedade, mas também sem exagero. A verdade dela era limpa. Ela foi embora naquele dia com o rosto duro. Chegou aqui e não chorou. Sabe quando uma pessoa para de chorar? É quando a dor vira decisão. Eu senti um tremor na nuca. Olhei para a mesa, para a caneca de café, como se ali tivesse uma saída. E os brincos? Eu perguntei, a voz quase falhando. Maria deu um meio sorriso triste. Ela usava, mas um dia chegou sem eles. Disse que tinha vendido. Eu levantei a cabeça num susto. Vendeu? Vendeu. Maria não desviou o olhar, porque precisava comprar remédio e porque o dono da casa onde ela estava pagando o aluguel ameaçou colocar ela para fora. Você quer saber o que foi o começo do fim da Michele, Emanuel? Não foi uma doença, não foi azar, foi a solidão. Eu senti algo quebrar por dentro. Não foi bonito, não foi cinematográfico. Foi feio, cru. Eu levei a mão ao peito como se fosse segurar alguma coisa. Então por que a menina estava com os brincos? Eu perguntei, tentando entender o que não cabia. Maria respirou fundo, porque eu recuperei. Demorei anos. Um dia eu vi numa feira, numa banca de coisa velha. Reconheci. Comprei de volta. Não tinha certeza se eram os mesmos, mas eu tinha quase certeza. Guardei, porque eu achava que se um dia a Michele voltasse, eu ia devolver para ela, só que ela não voltou. O silêncio caiu pesado na cozinha. De fora, eu ouvi um rádio distante tocando uma música antiga. A vida seguindo, e a minha parada naquele ponto. Ela morreu? Eu perguntei, e a minha voz saiu tão baixa que eu mesmo mal ouvi. Maria não respondeu de imediato. Ela passou a mão nos olhos, como quem segura uma lágrima por hábito, não por força.
Eu não sei, ela disse. E é isso que dói. A Michelle saiu de casa numa tarde, dizendo que ia resolver uma coisa. Deixou uma bolsa pequena e disse que voltava no dia seguinte. Não voltou, nunca mais. O ar saiu dos meus pulmões. Eu senti o corpo gelar. E a filha? Minha garganta travou na palavra. Maria olhou para o lado, na direção da menina na sala. Depois voltou para mim. A menina ficou comigo porque não tinha mais ninguém. Eu criei como pude. Não sou santa, Emanuel. Eu falho. Eu me irrito. Eu me sinto cansada. Mas eu não abandonei. Eu mereci aquela última frase como um tapa. Fiquei calado um tempo longo. Eu só conseguia enxergar Michelle saindo por uma porta e desaparecendo. Eu tinha passado 10 anos achando que ela tinha me deixado por orgulho. Agora eu entendia. Ela tinha sido empurrada para fora do meu mundo. E eu tinha deixado. Qual é o nome dela? Eu perguntei, apontando com o queixo para a menina, sem coragem de olhar direto. O nome que a Michelle escolheu. Meu coração disparou. E qual foi? Maria não respondeu de primeira. Ela se levantou, foi até um armário, abriu uma gaveta e voltou com um envelope amarelado. Colocou na mesa entre nós, como se colocasse uma bomba. Eu guardei isso porque a Michelle me fez prometer. Maria falou com voz firme. Ela escreveu numa noite que quase desmaiou de febre. Disse que se um dia você aparecesse, você teria que ler. Minhas mãos ficaram paralisadas. Eu olhei para o envelope como se fosse um animal vivo. Ela escreveu para mim? Eu consegui dizer. Maria assentiu. E antes que você pergunte, sim, a menina é sua. Eu senti o mundo inclinar. Não caí, mas poderia ter caído. Minha visão embaçou por um instante. Não sei se foi suor, se foi lágrima, se foi vergonha. Eu só ouvi meu próprio sangue no ouvido. Na sala, a menina continuava montando as tampinhas, alheia ao terremoto que acabava de acontecer. Aquilo me doeu mais do que qualquer coisa, porque ela não tinha culpa. E mesmo assim, era ela que ia carregar as consequências. Maria apontou para o envelope. Lê, depois a gente conversa. Eu estendi a mão devagar e toquei o papel. Tremia. O envelope tinha o meu nome escrito com a letra da Michelle. Uma letra que eu conhecia como se fosse parte do meu corpo. Ali, na minha frente, o passado não era lembrança, era prova. Eu não abri na hora. Fiquei olhando, porque abrir significava aceitar. Aceitar que eu não era o homem que eu contava para mim mesmo que era. Aceitar que existia uma filha. Aceitar que Michelle tinha desaparecido no mundo sem que eu mexesse um dedo. Eu levantei os olhos para Maria. Por que você não me procurou antes? Ela respirou fundo e respondeu com uma calma dura. Porque eu vi o tipo de homem que você estava virando. E eu tive medo de você fazer com a menina o que fez com a mãe. A frase ficou pendurada no ar, pesada, justa. Eu olhei para a sala. A menina levantou a cabeça e, sem entender nada, sorriu de leve, como se eu fosse apenas o moço do camarão. Como se eu ainda tivesse chance de ser alguém melhor. Eu segurei o envelope com as 2 mãos e percebi que tinha chegado o momento que eu passei a vida inteira evitando. O momento em que a verdade exige ação. Eu abri o envelope com a mesma mão que, anos atrás, eu usei para empurrar a Michelle para fora da minha vida. O papel estava dobrado com cuidado, como se ela tivesse tentado organizar o caos com capricho. A letra dela veio primeiro como lembrança, depois como soco. O Emanuel escrito ali não era para o milionário. Era para o garoto que ela amou e que a decepcionou. Maria ficou em silêncio, sentada do outro lado da mesa, sem me olhar o tempo todo. Ela sabia que aquela carta era um território sagrado. A menina na sala continuava montando as tampinhas, e aquele contraste me deixou com vergonha. Eu ali, lendo o que poderia mudar tudo, e ela ali, vivendo como se nada estivesse em jogo. Respirei fundo e comecei. Mani, se você está lendo isso, é porque a vida te puxou de volta. Eu não sei se foi saudade, culpa ou Deus. Sim, eu ainda acredito do meu jeito. Mas eu sei que não foi por acaso. Eu queria te dizer que eu te amei, de verdade. E eu quis construir com você. Só que você foi ficando grande por fora e pequeno por dentro. Quando eu te contei da gravidez, eu não queria te prender. Eu queria te incluir. Eu queria que você fosse homem, não só rapaz. Eu tentei falar com você depois. Tentei de todo jeito.
Te vi saindo com outra mulher e eu entendi, ali, que eu estava sozinha. Eu fui embora porque eu não ia implorar amor para ninguém, mas eu também não ia matar essa criança por orgulho. Ela é sua, Emanuel, e ela não tem culpa. Se você estiver pronto, um dia você vai encontrar a nossa filha. Se não estiver, por favor, não apareça só para bagunçar a cabeça dela e depois sumir de novo. Eu deixei uma pista com a Maria, porque eu confio nela. E eu te peço uma coisa: não procure meu corpo se eu não estiver mais aqui. Procure minha verdade, Michele. Eu terminei de ler com os olhos ardendo, sem coragem de esfregar o rosto. A carta não tinha melodrama, tinha dignidade, e aquilo doía mais do que grito. Ela falou de uma pista, eu disse, com a voz quebrada, olhando para Maria. Que pista é essa? Maria levantou devagar, foi até um armário alto, puxou uma caixa de sapato e voltou. Dentro, tinha documentos antigos, um lenço guardado, uma foto amassada e um papel dobrado, mais grosso. Ela colocou na mesa com cuidado. Isso aqui a Michele me pediu para guardar, Maria falou. Eu não abri na época, só depois, quando ela sumiu. Eu abri. Era um papel de encaminhamento médico, daquele simples, do posto de saúde com carimbo e data antiga. No alto, um nome de hospital público da capital, e embaixo, escrito a caneta, um endereço e uma observação curta. Procurar assistente social. Meu peito apertou de novo. Ela estava doente? Eu perguntei. Não era doença de corpo, Maria disse, e eu entendi o que ela estava dizendo. Ela estava fraca, sem comer direito, com medo e com uma barriga crescendo. Eu fiquei olhando para o papel como se fosse um mapa do inferno. Por que ela foi para a capital? Maria suspirou. Porque aqui ela não tinha como ganhar. E porque ela acreditou numa promessa de emprego. Uma mulher apareceu dizendo que tinha serviço de cozinha, casa de família. Serviço bom, registrado. Michele ficou desconfiada. Eu também. Mas quando você está com fome, a desconfiança vira luxo. Senti um arrepio. Aquilo era real demais. Acontecia com gente todos os dias. Quem era essa mulher? Perguntei. Maria balançou a cabeça. Eu não sei o nome verdadeiro. Só sei que ela se apresentava como Dalva e tinha uma marca no braço, uma tatuagem velha, desbotada. Eu fechei os olhos por um instante, respirando pelo nariz. O passado agora tinha forma, cheiro, endereço. Não era mais só culpa, era investigação, era risco. E a menina? Eu falei olhando para a sala, onde ela ainda brincava. Ela sabe? Maria respondeu rápido. Ela sabe que não é filha do meu sangue. Sabe que foi criada aqui porque a mãe desapareceu. Mas eu nunca disse o seu nome. Nunca. Porque eu precisava ter certeza de que você não ia entrar e sair igual vento. A frase doeu porque era justa. Eu levantei, fui até a sala e sentei no chão, perto da menina, sem invadir o espaço dela. Ela me olhou de canto, tentando entender. Tá montando o quê? Perguntei. Uma casa. Ela disse, encaixando tampinhas como se fossem paredes. Essa aqui é eu. Essa aqui é minha mãe. A Maria. E esse aqui é... Ela hesitou e o dedo ficou parado no ar. Pode ser quem você quiser. Eu falei com cuidado. Ela me olhou. Pode ser um pai? A pergunta entrou em mim como faca mansa. Não corta de uma vez, mas vai abrindo por dentro. Eu engoli em seco. Pode, eu respondi. Mas pai de verdade não é só nome, não. É presença. Ela assentiu, séria demais para a idade. Depois voltou a montar a casa, como se aquele assunto fosse grande, mas necessário. Voltei para a cozinha com o coração apertado e, pela primeira vez, uma certeza. Eu não podia comprar meu caminho de volta. Eu precisava merecer. Maria, eu disse, eu quero ajudar. De verdade. Com escola, com médico, com tudo. Mas do jeito certo, sem humilhar. Sem aparecer como salvador. Ela me olhou como se medisse cada palavra, procurando mentira. Então começa pequeno, ela disse. Amanhã tem reunião na escola. Ela tá faltando. A professora já falou. E eu não tenho força para discutir com diretora. Vai comigo, mas vai calado. Só vai. Assenti. Eu iria. No dia seguinte eu fui. A escola era simples, paredes descascadas, um mural de papel colorido, crianças correndo no pátio. Eu nunca tinha entrado numa escola pública assim.
Não por maldade consciente, mas porque eu vivia num Brasil e aquele era outro. A diretora falou com firmeza. A professora foi educada, mas cansada. Disseram que a menina era inteligente, mas distraída, que chegava com fome, que dormia na aula às vezes, que faltava quando precisava ajudar em casa. Eu fiquei olhando para a menina sentada na cadeira pequena, balançando os pés, tentando não chorar de vergonha. Não vergonha dela, vergonha minha. Quando saímos, Maria apoiou a mão no portão e respirou como se tivesse subido uma ladeira. Viu? Ela disse. Isso é vida. Não é festa, não é foto. Eu engoli. Eu vi. Na volta eu comprei cadernos, uniforme, uma mochila simples. Entreguei para Maria sem alarde. Ela aceitou, mas me encarou com firmeza. Não compra a menina, Emanuel. Compra dignidade para ela. É diferente. Eu assenti de novo, sentindo que pela primeira vez alguém estava me ensinando a ser homem de verdade. Naquela noite, eu peguei o papel do encaminhamento médico e fui atrás do hospital da capital. Não fui com seguranças, não fui com motorista. Fui sozinho, porque aquilo era íntimo demais para ter plateia. No hospital, o corredor tinha cheiro de desinfetante e pressa. Gente esperando, gente tossindo. Gente segurando papel como quem segura a esperança. Eu fui até o balcão e perguntei por registros antigos, pela assistente social. Expliquei sem detalhes desnecessários que procurava informações de uma mulher desaparecida. A atendente me olhou com aquele olhar de quem já viu 1000 histórias iguais. "O senhor tem boletim de ocorrência?" ela perguntou. Eu não tinha. E isso me humilhou de um jeito diferente, porque eu percebi o quanto eu nunca tinha procurado de verdade. Eu tinha apenas seguido a vida. Eu consigo fazer, eu disse. Então faça. Sem isso, eu não posso abrir nada. Ela respondeu sem grosseria, só com regra. Saí do hospital com um nó. Na porta, vi um mural com avisos, entre eles um pequeno cartaz antigo, amarelado. Procura-se. Não era da Michele. Mas ver aquilo me deu um frio na espinha, porque me mostrou quantas pessoas somem e viram só papel. Na volta, parei o carro num posto e fiquei olhando para as mãos. Eu tinha dinheiro, tinha contatos, tinha influência. Mas, naquele caminho, eu entendi uma coisa amarga. Quando uma pessoa pobre desaparece, o mundo não corre. O mundo anda. E eu ia precisar correr por ela. Quando cheguei na casa de Maria, já era noite. A menina estava sentada no sofá, com um caderno aberto, tentando escrever. Quando me viu, levantou e veio até mim, segurando um desenho. "Fiz para você", ela disse. Era um desenho simples. Uma mulher com cabelo preso, um homem alto, uma menina no meio e um coração torto em cima. Eu senti as pernas fraquejarem. "Posso perguntar uma coisa?" Ela disse com aquela coragem quieta. "Pode." Ela apontou para a mulher do desenho. "Minha mãe, ela tá viva?" Eu abri a boca. Fechei. Respirei. E percebi que pela primeira vez, eu não estava com medo da verdade só por mim. Eu estava com medo por ela. "Eu não sei ainda." Eu respondi com honestidade. "Mas eu vou procurar. E eu não vou desistir fácil." Ela me olhou firme, como se quisesse testar minha promessa. E foi nesse momento que Maria apareceu no corredor segurando um telefone antigo, com o rosto tenso. "Emanuel." Ela disse baixo. A Rosa ligou. Meu estômago afundou. "E o que ela quer?" Maria engoliu seco. Ela disse que lembraram do nome Dalva e que essa mulher não trabalha sozinha. Eu senti o ar ficar pesado na sala. Quando Maria disse, "Essa mulher não trabalha sozinha", eu senti a casa ficar menor. Não foi medo de filme, daqueles exagerados. Foi medo de gente. Medo de coisa real. Medo do tipo de história que começa com promessa de emprego e termina com silêncio. Eu pedi que Maria colocasse no viva voz. Rosa atendeu do outro lado com a respiração acelerada, como se tivesse corrido. "Eu não queria te ligar", ela começou. "Mas eu não vou carregar isso sozinha, não." "Fala, Rosa", Maria disse, firme, sem rodeio. Rosa hesitou um segundo. Eu lembrei de onde vi essa Dalva. Eu vi numa rodoviária, anos atrás. Ela ficava perto do guichê, conversando com menina nova, com mulher com sacola,
E tinha um homem perto, um cara de boné, calado, sempre o mesmo. Ela apontava, ele levava para algum canto. Eu achei que era a família, mas não era. Eu fechei os olhos, tentando manter a cabeça no lugar. E como você tem certeza que era ela? Eu perguntei, a voz baixa. Porque da última vez que eu vi a Michelle, ela estava com uma mulher assim do lado. Rosa disse. Eu não falei antes porque eu tinha vergonha de admitir que eu vi e não fiz nada. A vergonha dela me atingiu como espelho. Eu também vi e não fiz. Rosa, Maria perguntou. Você lembra de alguma coisa que ajude a identificar? Placa de carro? Nome? Qualquer coisa? Nome eu não tenho, mas eu lembro de um detalhe. Rosa respirou fundo. A tatuagem no braço. Uma flor meio apagada. E uma cicatriz na sobrancelha esquerda. Eu abri os olhos, arrepiado. Maria também ficou imóvel. Isso bate com o que você viu? Eu perguntei para Maria. Ela assentiu devagar. A tatuagem é a mesma. Rosa continuou. Eu falei com um primo meu que trabalha de fiscal na rodoviária. Ele disse que na época tinha denúncia de aliciamento. Não dava em nada porque ninguém tinha prova. Ninguém queria se meter. Mas tinha um nome que aparecia sempre. Casa da tia. Casa da tia? Eu repeti, sentindo o gosto ruim da expressão. Rosa respondeu. Um lugar onde prometiam trabalho de doméstica, de cozinha, de cuidadora. A pessoa chegava e sumia. Ou voltava diferente, com medo, sem documento, sem nada. O silêncio tomou a sala. A menina, no sofá desenhando, olhava pra gente de vez em quando, tentando entender por que a voz da Maria estava tão dura. Eu desliguei o viva-voz e disse para Maria. A gente precisa fazer boletim de ocorrência. Hoje. Maria apertou os lábios. Eu já fiz na época. Não adiantou. Então a gente faz outro. Com detalhes. Com nome, com tatuagem, com tudo. E eu não vou sozinho. Eu vou com um advogado, vou com contato, vou com quem for preciso. Ela me encarou desconfiada. Não usa isso para virar herói, Emanuel. Eu não quero ser herói, eu respondi. Eu só não aguento mais ser covarde. A palavra saiu e ficou no ar, pesada, verdadeira. Naquela mesma noite, deixamos a menina com uma vizinha de confiança e fomos à delegacia. Eu nunca tinha pisado num lugar daquele sem ser por causa de alguma empresa. E mesmo quando era por empresa, alguém fazia por mim. Ali, eu estava de frente com um tipo de realidade que não dá para subornar com sorriso. O policial de plantão ouviu, anotou, bocejou. Não por maldade, por exaustão. Ele já tinha ouvido 100 histórias parecidas. Vocês têm documento da vítima? Ele perguntou. Maria balançou a cabeça. Ela sumiu, moço. Sumiu. Foto? Ele insistiu. Eu tirei do bolso a foto amassada que Maria guardava na caixa. Uma foto antiga, Michelle sorrindo com os brincos. O policial olhou, anotou algo e entregou de volta com cuidado. E vocês têm noção de que isso faz muito tempo? Ele disse num tom quase de aviso. Eu tenho, eu respondi. E eu tenho noção do que significa. Mas eu também tenho noção do que significa não fazer nada. O policial me olhou por um segundo a mais, como quem mede se aquilo é bravata. Depois suspirou. Eu vou registrar, mas eu preciso ser honesto. Caso antigo é difícil. Sem pista recente? A pista recente é que ela pode ter sido aliciada. Eu interrompi e me surpreendi com a firmeza da minha voz. E eu estou trazendo nome, local, descrição. Isso não é pouco. Ele assentiu por fim, registrou, pediu que a gente aguardasse contato. Saímos dali com um papel na mão e um peso no peito. O papel parecia pequeno demais para tudo que ele carregava. Na volta, Maria ficou calada no carro. Eu via a respiração dela, curta, como se falar fosse gastar forças que ela não tinha. Quando chegamos, ela parou na calçada antes de abrir o portão e me olhou. Emanuel, se essa história for o que eu acho que é, você tem noção do perigo? Tenho, eu disse. Mas eu tenho mais noção ainda do perigo de deixar isso enterrado. Ela assentiu, e dessa vez eu vi algo diferente no rosto dela. Não confiança plena, mas um início de respeito. Nos dias seguintes, eu virei um homem que eu nunca tinha sido. Um homem que espera na fila, que conversa com o atendente, que pede informação sem mandar.
Eu fui à rodoviária, fui ao hospital, voltei ao posto de saúde, perguntei por assistente social, mostrei o boletim. Pedi acesso a registros. A maioria das pessoas respondia com cansaço e não posso, mas algumas olhavam com humanidade. E humanidade, naquele momento, era ouro. Uma assistente social do hospital, mais velha, me chamou num canto depois de olhar o papel. Eu lembro desse tipo de caso. Ela disse baixo. Não desse nome, mas do padrão. Promessa de emprego. Chegada sem documento. Depois, desaparecimento. A gente encaminhava para abrigo às vezes. Mas nem sempre dava tempo. Meu coração disparou. Abrigo? Eu perguntei. Ela assentiu. Tinha um abrigo na época, ligado a uma instituição. Mudou de nome, mudou de endereço. Mas eu posso tentar achar no arquivo. Não prometo. Qualquer coisa, eu disse. Ela me deu um telefone escrito num papel. Liga para essa senhora aqui. Ela trabalhou lá. Se alguém souber de uma Michele, é ela. Eu segurei aquele papel como se fosse uma relíquia. Na mesma tarde, liguei. A senhora atendeu com voz cansada. Dona Célia? Meu nome é Emanuel. Eu estou procurando uma mulher que desapareceu há anos. Michele. Ela estava grávida. Pode ter passado por um abrigo. Do outro lado, silêncio. Michele. A senhora repetiu, como se sentisse o gosto do nome. Eu conheci uma Michele, sim. Eu senti a respiração travar. A senhora tem certeza? Minha voz saiu falha. Tenho, ela respondeu. E eu vou te dizer uma coisa que você talvez não queira ouvir. Ela não era a única. E o que fizeram com aquelas meninas era cruel. Eu fechei os olhos, sentindo o mundo inclinar de novo. Ela saiu de lá? Eu perguntei. Saiu. Dona Célia respondeu. Mas saiu com pressa e com medo? Ela deixou um pedido comigo. Que pedido? A senhora hesitou. Ela disse. Se um dia o pai da minha filha procurar por mim, diz para ele que eu não consegui voltar porque eu estava tentando salvar alguém. Meu peito explodiu por dentro. Eu não consegui responder por alguns segundos. Salvar alguém? Eu desliguei com a mão tremendo e fiquei olhando para o nada. Michele não tinha sumido apenas por causa dela. Ela tinha sido sugada por um buraco de injustiça e ainda assim tentava salvar alguém. Voltei para a casa de Maria e contei tudo. Maria sentou, levou a mão à boca e as lágrimas escorreram sem barulho. Ela era assim, Maria sussurrou. Mesmo quebrada, ela pensava nos outros. Naquela noite a menina me esperou acordada. Estava sentada com o caderno no colo. Quando me viu, perguntou sem rodeio. Você descobriu alguma coisa da minha mãe? Eu me agachei perto dela e segurei as mãos pequenas entre as minhas, sentindo a pele quente, a vida ali. Descobri, eu disse. Descobri que ela foi muito corajosa. Os olhos da menina encheram d'água. Ela me amava? Aquilo me partiu. Amava, eu respondi. Amava tanto que lutou do jeito dela para você ter chance. A menina chorou baixinho, encostando a cabeça no meu ombro. Eu fiquei imóvel, segurando aquele peso e aquela confiança, sentindo que eu não tinha mais o direito de ser só Emanuel. Eu precisava ser pai, mesmo que eu ainda não soubesse como. No dia seguinte, Dona Célia me ligou de volta. Emanuel, eu encontrei uma coisa nos meus papéis antigos. Um endereço, um nome de mulher e uma anotação da Michele. Meu coração disparou. O que diz? Diz assim, se eu sumir de novo, procura pela Ana, ela vai saber do bebê. Ana. Maria me olhou, pálida, quando eu repeti o nome. Eu conheço uma Ana, ela disse devagar. Uma enfermeira do posto, da época. Eu senti o ar apertar. Se existia uma Ana que sabia do bebê, então talvez a história da Michele ainda tivesse mais uma camada. Talvez alguém tivesse escondido coisa. Talvez alguém tivesse protegido. Talvez... O nome Ana ficou latejando na minha cabeça o dia inteiro, como dente inflamado. Não era só uma pista, era uma pessoa. Uma pessoa que respirava, trabalhava, atendia gente no posto e que talvez tivesse carregado um pedaço da Michele nas mãos. Maria não quis ir de primeira. Ana é discreta, ela disse, andando de um lado para o outro na sala. Se ela não falou antes, é porque tinha motivo.
Eu olhei para a minha filha. Eu ainda tropeçava nessa palavra por dentro, mas ela já era verdade. Sentada na mesa tentando fazer a lição. A ponta da língua para fora de leve, concentrada, como se o mundo fosse simples e obedecesse ao lápis. Aquela cena tão comum me deu uma coragem diferente. Não era coragem de briga, era coragem de responsabilidade. Então a gente vai com cuidado, eu falei. Sem pressão, sem ameaça. Só verdade. Maria me encarou. Verdade dói, Emanuel. Você aguenta? Eu não tinha certeza, mas eu disse. Eu não aguento mais é a mentira. Fomos no fim da tarde, quando o posto já estava esvaziando. O prédio era simples, paredes de azulejo antigo, fila menor, cheiro de álcool e pomada. Maria entrou primeiro, como se a história fosse dela. E era. Eu fui atrás, quase sem respirar, sentindo que cada passo me aproximava de uma porta que eu mesmo tranquei anos atrás. A recepcionista informou que Ana ainda estava lá, fechando prontuários. Esperamos num banco duro. Minha filha não foi. Ficou com a vizinha, e eu agradeci por isso, porque o que eu tinha para ouvir não era coisa para ombros tão pequenos. Quando Ana apareceu no corredor, eu reconheci antes mesmo de Maria falar. Não por rosto, mas pelo jeito. Postura firme. Olhar que mede a pessoa antes de se entregar. Ela devia ter pouco mais de 40 anos, cabelo preso, expressão de quem já viu muita dor e aprendeu a guardar a própria para sobreviver. Maria? Ela chamou surpresa contida. Faz tempo. Maria levantou. Ana! Eu preciso falar com você. É coisa antiga, coisa da Michele. O nome fez Ana parar. Foi como se alguém tivesse puxado o freio dela por dentro. Os olhos endureceram. Ela olhou ao redor, como quem confere se ninguém está escutando. Não aqui, ela disse, rápida. Vem. Entramos numa salinha estreita, com um armário, uma mesa, uma cadeira extra. Ana fechou a porta e ficou de pé, braços cruzados, como se a gente fosse trazer problema para dentro do trabalho dela. Ah, Maria. Ela começou. Você prometeu que não ia mexer nisso. Maria engoliu seco. Eu prometi que ia proteger a menina. Eu protegi. Mas agora, ele apareceu. Ana olhou para mim pela primeira vez como se eu fosse uma doença. Ele? Ela repetiu. Eu senti a vontade de me defender, de explicar tudo, mas lembrei do pedido de Maria, sem atropelo. Então eu só disse a verdade mais simples que eu consegui. Eu sou o Emanuel. Ana soltou um som curto, entre riso e desprezo. Claro, o Emanuel, o homem que sumiu quando era mais fácil sumir. Eu mereci. E não retruquei. Ana caminhou até o armário, abriu uma gaveta com chave e puxou um envelope pardo, daqueles que o hospital usa, amarrado com elástico. Colocou na mesa com cuidado, como se aquilo queimasse. Você quer mesmo abrir essa ferida? Ela perguntou. Para Maria, mas os olhos dela estavam em mim. Porque ferida aberta não volta a ser como antes. Eu não quero voltar a ser como antes. Eu respondi, com a voz baixa. Eu quero consertar o que dá. Ana me encarou por alguns segundos longos. Depois falou como quem cospe algo guardado. Você sabe o que eu vi aquela garota passar? Ela disse. Você sabe o que é uma mulher grávida chegar num posto, magra, tremendo, pedindo ajuda e dizendo, eu não posso voltar? Você sabe o que é ela pedir para esconder o nome do pai, porque ela tem medo dele sumir de novo? Meu peito apertou. Eu abri a boca para falar e fechei. Porque qualquer coisa que eu dissesse seria pequeno perto do que ela descrevia. Ana respirou fundo e a voz dela ficou mais baixa. A Michele esteve aqui 2 vezes. Na primeira, vinha acompanhada por uma mulher mais velha. Falava por ela, controlava a conversa. Quando eu perguntava, a Michele respondia pouco. O olhar dela era de quem está tentando sobreviver sem chamar atenção. Eu senti o estômago revirar. A segunda vez ela veio sozinha. Ana continuou. Parecia mais forte e mais fraca ao mesmo tempo. Forte porque tinha decidido. Fraca porque estava com medo. Ela me pediu um favor. Qual? Eu perguntei sem conseguir segurar. Ana olhou para Maria, como se pedisse permissão para atravessar aquela ponte. Maria assentiu, com os olhos úmidos.
Ela pediu para eu registrar a gestação com um nome diferente, caso alguém procurasse por ela, Ana disse. E pediu para eu guardar um contato, um endereço, uma mulher chamada Dalva. Meu corpo gelou. Ela sabia? Eu perguntei. Ela sabia que era armadilha? Ela desconfiava, Ana respondeu. Mas não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha você. E quando eu insisti para ela denunciar, ela me disse: se eu falar, elas fazem pior. E eu não quero morrer antes de ver minha filha nascer. Eu coloquei a mão no rosto, tentando respirar. Maria estava com as mãos trêmulas no colo. Ana abriu o envelope pardo e tirou um papel com anotações antigas, um número de telefone, um endereço incompleto e uma folha com a letra da Michele, diferente da carta que eu já tinha lido. Aquela era mais curta, mais urgente. Ana me entregou sem cerimônia. Eu li. Se eu não voltar, não foi escolha. Se eu sumir, procura a Ana do posto. Ela sabe. Minha filha não pode crescer achando que foi abandonada. E se o Emanuel aparecer, só entrega se ele provar que não vai fugir. Eu senti a garganta fechar. Eu queria chorar, mas o choro não saía. Era como se meu corpo não soubesse se eu tinha direito. Ela sumiu depois disso? Eu perguntei, quase num sussurro. Ana assentiu. Alguns dias depois, chegou uma denúncia anônima de aliciamento. A polícia foi em 2 endereços. Nada. Quando essas pessoas percebem que estão sendo observadas, elas mudam de lugar como quem muda de roupa. E a Michele? Eu insisti. Ana olhou para baixo e pela primeira vez eu vi que aquela mulher também carregava a culpa. Eu nunca soube mais, mas eu soube de uma coisa. Ela ergueu a cabeça e a voz saiu mais dura. A Dalva não era só aliciadora de emprego. Ela tinha ligação com um esquema de exploração. Não vou dizer mais do que isso aqui dentro. Eu respirei fundo. O mundo era pior do que eu tinha imaginado. E, ao mesmo tempo, eu sentia que finalmente estava tocando a realidade com as mãos. Você tem o endereço? Maria perguntou. Ana pegou o papel e apontou. Isso aqui não é endereço completo, mas é perto de uma região. E tinha uma casa usada como ponto. Na época, uma mulher escapou e falou. Falou baixinho, tremendo. Eu anotei, guardei, porque eu sabia que um dia alguém ia procurar. Eu olhei para as mãos. Eu tinha dinheiro, contatos, advogado. Eu podia transformar aquilo em investigação de verdade. Mas também tinha um medo novo. Medo de mexer com gente ruim e colocar Maria e minha filha em risco. Ana percebeu meu silêncio. Você está pensando em desistir, ela disse como quem lê o rosto. Eu estou pensando em proteger elas. Eu respondi, sincero. Ana bateu com a mão na mesa, não com raiva, mas com urgência. E você acha que desistir protege? Ela falou. Você acha que enterrar verdade protege alguém? Foi assim que a Michele sumiu, Emanuel. Foi assim que gente ruim vence, porque gente boa acha que silêncio é prudência. Eu fiquei quieto. Ela tinha razão. Prudência, muitas vezes, é covardia com roupa bonita. Saímos do posto com aquele envelope pardo e as anotações na mão. No carro, Maria chorou sem som, olhando pela janela como quem vê o passado passando do lado de fora. Eu não queria que isso fosse real, ela disse. Eu também não, eu respondi. Mas agora é. Naquela noite, eu não fui para o meu apartamento. Eu fui para a casa de Maria. Sentei na sala, no escuro, ouvindo o ventilador. Minha filha dormia no quarto, abraçada na mochila nova, como se aquilo fosse uma segurança. Eu pensei em todas as vezes em que eu usei dinheiro para resolver coisas. Só que ali, dinheiro não comprava paz. Dinheiro comprava ferramenta. E ferramenta, na mão errada, vira arma. Eu precisava ser cuidadoso. Precisava ser firme. Precisava ser homem do jeito que Michele pediu na carta. No dia seguinte, eu chamei um advogado de confiança. Não para acelerar processo, para fazer certo. Boletim reforçado, denúncia formal, pedido de acesso a arquivos, busca por registros, cruzamento de dados. Pedi também proteção discreta para Maria e minha filha. Troca de rotina, atenção com vizinhos, orientação simples. Maria me olhou com uma mistura de medo e alívio. E se mexerem com a gente? Ela perguntou. Eu respirei fundo. Então eles vão ter que mexer comigo primeiro.
Foi a primeira frase, em 10 anos, que eu disse sem pensar em mim. À tarde, eu fui buscar minha filha na escola. Pela primeira vez, eu entrei naquele portão como alguém que tinha lugar ali. Ela saiu correndo, sorriso aberto, e eu senti um aperto bom no peito. Ela me abraçou com força. "Você veio mesmo", ela disse. "Eu vim", respondi. "E vou continuar vindo." Ela olhou para mim com um jeito sério que não combinava com a idade. "Você achou minha mãe?" Eu me abaixei, segurei o rosto dela com cuidado, como se fosse algo frágil. "Eu estou mais perto do que nunca", eu disse. "Mas eu preciso que você confie em mim." Ela assentiu devagar. "Eu confio, mas não some." Essa frase foi uma faca e um abraço ao mesmo tempo. Naquela noite o advogado me ligou. A voz dele estava diferente, menos segura. "Emanuel." Eu fiz umas ligações. Cruzei o nome Dalva com umas denúncias antigas e com um apelido que você me passou, Casa da Tia. "Tem coisa aqui que é maior do que eu gosto de mexer." Eu segurei o telefone com força. "Maior como?" Ele respirou fundo. "Como gente com proteção, gente que sabe esconder rastro. E tem um detalhe que eu preciso te contar logo, antes que você ouça de outro." "Fala." "O nome Dalva aparece associado a um caso mais recente. Não de 10 anos atrás, de poucos anos. E nesse caso, uma mulher foi resgatada." Meu coração pulou. "Resgatada?" Eu repeti sem ar. "Sim", ele disse. E nos depoimentos essa mulher citou uma Michele que ajudava outras a fugir. Uma Michele que, ele hesitou, que pode ter sobrevivido por muito tempo depois de sumir. Eu fiquei parado, olhando para o escuro da sala. O ventilador girava, a casa respirava, e eu só ouvia aquela palavra por dentro. Sobrevivido. Se Michele sobreviveu, então ela pode estar viva em algum lugar. E se ela está viva, eu estou prestes a esbarrar não só no meu passado, mas em gente que fez da dor um negócio. Você me diz, se você tivesse a chance real de encontrar alguém que você achou que tinha perdido para sempre, você aguentaria o que vem junto com essa chance? A notícia de que Michele podia ter sobrevivido não veio como alívio imediato. Veio como responsabilidade. Porque esperança, quando é real, cobra atitude. Eu passei a noite sentado na sala, com a casa em silêncio, olhando para a porta do quarto onde minha filha dormia. Pela primeira vez, aquela palavra não me assustava. Me assustava sim, a possibilidade de falhar outra vez. Não por ausência, mas por imprudência. Eu precisava fazer tudo com cuidado, porque agora não era só sobre encontrar Michele, era sobre proteger quem ficou. No dia seguinte, a engrenagem começou a girar de verdade. O advogado entrou com pedido formal para acessar o processo do resgate recente. Não foi fácil. Teve negativa, teve burocracia, teve aquele jogo de empurra que só quem já precisou do Estado conhece. Mas dessa vez, eu não estava sozinho. A assistente social do hospital ajudou. Dona Célia confirmou detalhes. Ana se dispôs a prestar depoimento oficial. Maria, mesmo com medo, assinou o que precisasse. A história deixou de ser só minha. Virou um fio puxado por várias mãos. 2 semanas depois, veio a ligação. "Emanuel", disse o advogado. "Eu consegui autorização para acessar o depoimento da mulher resgatada. O nome dela é outro, mas ela descreveu alguém. Uma mulher que ajudava outras a se esconderem, que dividia comida, que escondia telefone, que falava de uma filha deixada para trás, cuidada por uma amiga." Meu coração parou por um segundo. "Ela falou o nome?" Eu perguntei. "Não oficialmente", ele respondeu, "mas usou um apelido, Mi." Eu desliguei e sentei devagar no sofá. Maria me olhou sem perguntar. Ela já tinha aprendido a ler meu rosto. "É ela", eu disse. "Ou alguém muito parecida." O caminho até encontrá-la não foi rápido, nem simples, nem bonito. Michele não estava em lugar romântico, nem cinematográfico. Estava num abrigo de apoio a mulheres em outra cidade, com outro sobrenome, outra rotina, outra cicatriz no olhar. Ela tinha conseguido escapar anos antes, ajudando outras a fugir. Depois disso, viveu escondida, mudando de lugar, trabalhando no que dava, com medo constante de ser achada por quem não queria ser achado. Quando me disseram que ela aceitaria me ver, eu tremi como não tremia desde jovem. Não levei flores,
Não levei discurso, levei só eu mesmo. Ela entrou na sala simples do abrigo com passos firmes. Estava mais magra, com o rosto marcado pelo tempo e pela luta. Mas era ela, não pelo rosto, pelo jeito de olhar, direto, sem pedir licença. Nós ficamos alguns segundos em silêncio. Nenhum dos dois sabia por onde começar. E talvez nem precisasse. Você demorou, ela disse sem raiva. Só constatação. Eu sei, respondi. E não tenho desculpa que preste. Ela assentiu. Isso é bom, porque eu não vim ouvir desculpa. Eu contei tudo. Da praia, dos brincos, da menina, da Maria, das cartas, do medo, da vergonha, da mudança que eu estava tentando fazer, mesmo sabendo que mudança não apaga passado. Quando eu terminei, Michelle respirou fundo. Os olhos dela encheram d'água, mas nenhuma lágrima caiu. Ela está bem? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Não foi, você está bem? Foi ela. Está, eu respondi. Forte, inteligente, com saudade de você sem saber exatamente de quê. Michelle fechou os olhos por um instante, como quem segura algo que escapa. Eu sonhei com ela tantas vezes, disse. Sonhei que ela crescia sem me reconhecer, que me odiava, que me perdoava. Tudo ao mesmo tempo. Ela só quer saber se foi amada, eu falei. Michelle abriu os olhos e me encarou. Então você vai dizer a ela que foi. Todos os dias. Aquele foi o momento em que eu entendi que não se tratava de voltar. Se tratava de reconstruir. Não foi de uma hora para outra. Michelle não saiu do abrigo comigo. Não correu para os braços da filha. Ela precisava de tempo, de segurança, de acompanhamento. E eu respeitei. Porque respeitar era algo que eu finalmente estava aprendendo. Minha filha, e agora eu dizia isso com voz firme, começou a ir à escola com mais regularidade. Eu ia às reuniões, errava nomes de professores, aprendia. Maria continuava sendo porto seguro. Eu não tentei ocupar lugar que não era meu. Fui construindo o meu, aos poucos. Meses depois, o encontro aconteceu. Num parque simples, num domingo de sol fraco, sem câmera, sem plateia, sem promessa exagerada. Michelle sentou num banco. Minha filha chegou segurando minha mão. Parou quando viu aquela mulher desconhecida com olhos conhecidos. Oi, Michelle disse com a voz controlada. Minha filha inclinou a cabeça, curiosa. Oi. Eu sou a Michelle, ela continuou. Eu te conheço faz tempo, mesmo sem te ver. A menina olhou para mim confusa. Ela é... Eu me ajoelhei. Ela é sua mãe. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi cheio. Cheio de coisa que não cabe em palavra. Minha filha deu 2 passos à frente. Você gosta de desenhar? Perguntou, do jeito mais simples do mundo. Michelle riu, um riso quebrado, mas verdadeiro. Gosto. Então você pode sentar comigo, disse a menina, apontando para a grama. E foi assim, sem choro exagerado, sem música, sem milagre, só 2 pessoas que se pertenciam tentando descobrir como começar. Hoje minha vida não é perfeita. Ainda sou empresário, ainda trabalho muito, ainda erro. Mas eu voltei a dormir melhor. Voltei a olhar no espelho sem desviar o olhar. Entendi que dinheiro pode construir conforto, mas só presença constrói sentido. Michelle está perto. Não como promessa romântica pronta. Como possibilidade real, com cicatriz, com conversa difícil, com verdade. E isso é mais bonito do que qualquer final de novela. Minha filha me chama de pai, às vezes de Emanuel, às vezes dos 2. E está tudo bem. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida não devolve o tempo perdido. Mas ela oferece, sim, a chance de não perder o que ainda está aqui. E se você chegou até aqui comigo, talvez seja porque, em algum ponto da sua vida, também precisou escolher entre fugir ou ficar. Eu escolhi ficar. E você? O que essa história te fez lembrar?